Voltamos a apresentar Panorama 95. Marcos Dantas. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h55, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, dia 31 de outubro, quadro Check-up no rádio. Hoje, com alegria, a gente recebe aqui as fisioterapeutas, doutora Júlia Guerra e Sayonara Moraes. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Sayonara. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Júlia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Após 2 anos voltando aqui no nosso programa, né? Pois é, passa muito rápido, né? Não é? Nosso tema de hoje é o seguinte: hidroterapia. Quais são os principais benefícios da hidroterapia? Eu acho importante a gente começar aqui o nosso quadro de hoje diferenciando, porque há muita confusão. Por exemplo, as pessoas acham que a hidroterapia é a mesma coisa da hidroginástica. Não, Marcos. A hidroterapia tem uma diferença da hidroginástica. Na realidade, os dois buscam a saúde, certo? Só que a hidroginástica, ela busca a manutenção da qualidade de vida. São para pessoas que não têm nenhuma lesão, que não têm nenhuma doença propriamente instalada que impeçam eles de fazer alguma coisa, que consigam se locomover. E a hidroterapia já é uma forma de tratamento. Que aí você tem, por exemplo, são exercícios específicos para as pessoas que têm algum tipo de lesão, seja ela uma lesão crônica ou uma lesão aguda. Aí, ainda dentro da hidroterapia, a gente diferencia ela em atendimento individual e atendimento em grupo. O atendimento em grupo seria para as pessoas que possuem essas lesões, alguma doença desse tipo, mas que tenham um certo nível de independência. Vou dar um exemplo. Quem possui artrose de joelho, mas que tem a artrose em um nível controlado, que consegue fazer algumas atividades, ela faz atividade em grupo controlada, porque aí é onde é que diferencia o grupo da hidroginástica da hidroterapia. Os exercícios serão específicos para as limitações do paciente. Tem alguns exercícios que não podem, então a gente lá na hora de guiar o exercício, apesar de ser uma turma mista, a gente guia, fulaninha não faz esse exercício e faz esse daqui. A gente tem esse controle. Por isso a importância de ser guiada a hidroterapia por um fisioterapeuta. Então isso quer dizer que, por exemplo, Sayonara, se eu chegar lá na Centerfísio, eu não posso, por conta própria, dizer, eu vim... Aí assim, o que é que acontece? O médico, ele pode indicar pra gente fazer a hidroterapia. Aí, no caso, a gente faz essa avaliação e vê, de acordo com a necessidade do paciente, orienta se ele vai para a hidro individual ou em grupo. Tem essas opções lá na clínica. Quais são os principais benefícios da hidroterapia para a nossa saúde? Ela melhora a circulação por causa da água aquecida. Ela melhora as dores, alívio das dores musculares, dores articulares também. Melhorar equilíbrio, a gente faz treino de equilíbrio também dentro da piscina. Tem muito paciente idoso que ele não tem nenhuma doença crônica em si, mas tem muito risco de queda, na realidade. Então é o quê? Déficit de equilíbrio. Então a gente faz o treino na piscina voltado para isso. Às vezes eles não andam fora d'água, na piscina eles andam. Lá na clínica nós temos toda uma adaptação. Na Centerfísio a água é totalmente... ela segue os padrões que o nosso conselho guia para ter uma piscina terapêutica. Então, assim, ela tem as rampas de acesso, tem as cadeiras para a gente guiar os pacientes caso eles não andem. Temperatura normal? Temperatura, ela varia, ela é entre 34 graus e meio a 37 graus. Que é indicada no caso? Isso. O mínimo aceitável é 33 graus. É porque depende muito da temperatura externa, Marcos. Por exemplo, nós sabemos que Cacau é uma cidade muito fria, para não dizer o contrário, né? Muito quente. E mais? Então, assim, é um termostato regulável, que ele é automático. Então, é igual ao ar-condicionado. Se você botar o ar-condicionado a 21 graus, ele vai ficar mantendo aquela temperatura. Ele vai ficar gelando até chegar à temperatura específica, né? E depois ele só mantém. Do mesmo jeito é a piscina. Ela vai aquecer até a temperatura específica que a gente colocou e vai ficar só mantendo. Para ela não, quando vai perdendo a temperatura, vai já aquecendo de novo. Aí nós temos lá na clínica um aquecedor elétrico. Então, assim, não corre o risco de por alguma coisa ele perder o aquecimento.
Porque ele está sempre ligado com o termostato, entendeu? Então, pronto, se está muito quente fora, a gente reduz um pouco a temperatura para ficar em um nível aceitável. Até porque, se a gente deixar uma temperatura muito alta dentro da piscina, o calor chega a passar mal, né, na realidade. Então, tudo isso é controlável. Então, são todos os parâmetros que o nosso conselho regulamenta. Existe uma idade... Pois não, pode ficar à vontade. Até a questão do cloro, da piscina, essa questão da temperatura, tem uma pessoa para ela que faz todo o equilíbrio, sabe? Toda a regulagem. Tem uma pessoa já específica para ver toda essa regulagem da piscina, todo o controle da piscina. A estrutura que a Centerfis oferece, no caso, ela proporciona, por exemplo, ao paciente uma tranquilidade imensa, né? Além das fisioterapeutas, você conta com outros profissionais também? Isso. Tem uma pessoa que todos os dias, ela vê a questão do cloro, do pH, controle da acidez, né? Essas coisas que são verificadas todos os dias. Todos os amigos Jackson. Um abraço para o Jackson. E no caso, por exemplo, nessa avaliação, vocês acabam informando para a pessoa quantas sessões ela vai ter que fazer? No caso, uma vez por semana, como é que funciona isso? O mínimo, Marcos, o mínimo que a gente aceita. Para ter um resultado, Para ter um resultado no mínimo 2 vezes por semana. A piscina ela é aberta de segunda a quinta-feira, porque, como a gente falou, para ela seguir os parâmetros de uma piscina terapêutica, ela tem que ser tratada toda semana. Ela, por ser aquecida, o cloro evapora mais fácil. Então, ela tem que ser verificada todo dia, o nível de cloro, caso necessite colocar mais, caso necessite baixar o pH, acidez, essas coisas. Então, tudo é controlado todo santo dia. Agora, as pessoas que procuram, por exemplo, a hidroterapia, reclamam geralmente de quê a vocês? Elas procuram por quê? Geralmente são idosos, certo? Pessoas que estão com equilíbrio afetado, alguma coisa assim. E, assim, às vezes a pessoa não gosta da academia, não está se sentindo bem, está com a dor na coluna, mas gosta de manter o exercício físico, então não dá para fazer uma caminhada. Então, a hidroterapia, porque a hidroterapia, a piscina, ela diminuiu o impacto. Então, é totalmente diferente você caminhar na piscina e caminhar fora da piscina. E você tem a sensação, por exemplo, de que estando na piscina, o exercício ele é mais, digamos assim, mais leve, mas é o contrário, né? Você força muito mais ainda, sem você perceber, né? Você só sente o impacto de fato, assim, quando sai. Na hora você está fazendo e alguns exercícios são mais pesados, mas na hora você está fazendo e você não sente tanta carga. Quando você sai, é que você sente o efeito do exercício. A questão até de outro benefício da piscina é que tem muitas pessoas que sofrem de insônia, que ele ajuda muito a regular. Resolve a insônia, não? Resolve. Auxilia bastante. Tem gente que sai da piscina dizendo, eu vou correr para casa, senão eu durmo aqui. Realmente a piscina ajuda nesse processo de relaxamento. O gasto energético também ajuda no processo do sono. A gente tem turmas que as turmas da piscina da hidroterapia são 3, que é de 7 da manhã, de 4 da tarde e de 5, que acaba às 6. Então, tem uma senhorinha, Dona Luísa, que toda vida ela sai. Olha, eu chego em casa, tem dia que não dá tempo nem jantar direito, eu já tô dormindo. Só acordo quando minha neta chega em casa, é a avó de Camila. Aí, assim, é muito bom para muita coisa. A versatilidade da piscina é que ela é um bombril. A gente trata de praticamente tudo dentro da piscina. A dona Geralda está aqui perguntando, ela sente dores de cabeça. Ela quer saber se a hidroterapia também é bom para o caso dela. Aí teria que ver, assim, a causa da dor de cabeça. Se no caso a dor de cabeça dela é causada por uma pressão alta que ela ainda não diagnosticou, mas se for no caso de uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia tensional, que é por conta que os músculos tensionam e causam a dor de cabeça, ajudaria muito, porque ia relaxar muito a musculatura. Agora, qualquer pessoa pode fazer a hidroterapia, Sayonara? Ou tem alguma limitação, por exemplo? Tem as contraindicações, certo, Marcos? Existe paciente que às vezes está com uma escária, uma ferida, não pode. Paciente com câncer, não pode. A água, ela aumenta o
o vaso sanguíneo, aumenta a corrente sanguínea, certo? Então, isso não seria interessante com pacientes com câncer. Apesar que... É relativo. É uma contraindicação relativa, porque inclusive a gente já teve, não foi? Isso, acho que foram 2 pessoas. 2 pessoas, dependendo do Da câncer. indicação médica também, porque às vezes tem alguns casos que a gente precisa de liberação médica. Isso. Por exemplo, o paciente cardíaco grave, ele pode fazer desde que venha junto com um relatório médico liberando o paciente para fazer a hidroterapia. Porque por água ser aquecida, a gente tem que ter esse respaldo, em virtude de que, por exemplo, a pressão pode subir demais e a compensação do coração não possa aguentar e passar mal, de fato. Então, temos uma paciente com marca-passo, mimosa, dona Dalvazi. Aí, tudo isso essas questões assim são mais contraindicações relativas. De fato, a piscina, né, eu acho que tem mais contraindicação relativa do que absoluta. Agora, por exemplo, você falou na questão de as pessoas que não gostam de caminhar podem fazer hidroterapia. Você pode substituir a caminhada? Porque tem gente que não gosta realmente até por questão de segurança, por exemplo, caminhar à beira da estrada. Você pode substituir a caminhada pela hidroterapia? Pode. Lá na piscina, Marcos, a gente tem como limiar o tipo de exercício, a carga do exercício. Então, algumas pessoas pensam, exercício na piscina deve ser muito fácil, deve ser muito leve. Mas a gente tem um limiar. Então, a gente tem os pacientes de coluna no grupo, se referindo ao grupo. Tem pacientes de coluna, tem pacientes com artrose. Então, de acordo com os pacientes, a gente vai orientando os exercícios e sabendo da alimentação de cada um. Então, tem paciente que a gente sabe que ele pode fazer algo mais, tem paciente que é mais limitadozinho. Então, a gente vai limiando a carga do exercício. Dá para fazer exercício leve até um exercício mais forçado. As sessões duram quantas horas? Em torno de 50 minutos a 1 hora. A gente dá no geral é 1 hora, mas a gente dá esses 10 minutinhos até por questão de atraso ou alguma coisa que o paciente precise ajeitar antes de entrar. Então, assim, no que diz respeito ao grupo, a gente sempre faz um treino aeróbico associado a um treino de fortalecimento. Nós priorizamos meia hora ao todo salvo engano, né, Sanara? De treino aeróbico e o restante de treino de fortalecimento indicado para cada caso. E no individual, deixa eu só acrescentar uma questãozinha a respeito do treino, por que o individual, por que o grupo. Às vezes o idoso, por exemplo, como é o nosso público maior em grupo, ele não tem tanta independência para entrar sozinho. Porque na hidroterapia de grupo a gente só guia de fora os exercícios. E no individual a gente entra e acompanha. Então, no individual a gente tem idosos desse nível e a gente trabalha muito com criança. Com paralisia cerebral, pode ser trabalhado também com síndrome de Down, com atraso do desenvolvimento motor. Então, é bem versátil, Marcos. E assim, na piscina, só complementando, por exemplo, pode substituir a caminhada pela piscina. Temos um paciente, seu Hamilton, que ele substituiu a caminhada pela piscina. A gente faz a caminhada na piscina também, a depender do caso, o treino aeróbico do paciente é voltado mais para a caminhada. Então, a piscina tira cerca de 60% ou até mais do peso corporal. Alivia aquelas dores do impacto, mas não deixa de trabalhar a carga. É sempre focado nisso. Ok, e a partir de qual... na primeira sessão, por exemplo, você não tem um resultado esperado, né? A partir de quantas sessões você começa a ter realmente esse resultado? Você já começa a perceber a diferença, por exemplo, com relação à sua saúde? A partir de 1 semana a gente já tem gente relatando melhora de sono. Eu digo assim, casos mais crônicos de doenças instaladas, assim, ortopédicas, demora um pouquinho mais para ter resultado, mas vamos dizer, 2 semanas eles já começam a dizer que dormiu melhor sem dor. Vamos analisar o seguinte: imagina uma pessoa que passou a vida inteira sem ir para piscina ou sem ir para academia. Foi para academia hoje, amanhã amanhece todo quebrado. Então, assim, na piscina é bem similar. Você tá parado e começa a fazer um exercício, você vai sentir uma diferença no seu corpo. Às vezes dói um cantinho aqui que não doía, mas é só questão de adaptação mesmo do corpo. Não é nenhuma coisa que tenha com que se preocupar, não. Tô dando essa dica porque muitas vezes as pessoas dizem assim: fui pra piscina, cheguei no dia todo quebrado, não vou hoje mais não. Não, pessoal, você só pode dizer que você tá tendo um resultado mesmo a partir de 1 semana.
Você indo todos os dias direitinho, fazendo os exercícios por completo. No grupo, a gente é de segunda a quinta-feira. Então, dá para ter um resultado de semana Praticamente mesmo. quase todos os dias. E no caso, fazer, por exemplo, a hidroterapia em grupo, ela facilita, ela melhora bastante? Você está se relacionando com as pessoas, isso Isso mesmo, O Marcos. psicológico. Às vezes, o psicológico é bem trabalhado, até porque, assim, o público maior, como a Júlia falou, são idosos. Então, muitos deles, às vezes, não tem com quem conversar, às vezes não sai de casa. Então, quando eles vão para a hidro, é uma oportunidade de conversar com as pessoas, ter uma socialização ali com o pessoal. A gente sempre brinca, porque tem uns 15 minutos finais que a gente trabalha o exercício de bicicleta, o exercício de bicicleta dentro da piscina. Então, aí é a hora do recreio deles, que a gente deixa à vontade para conversar, não precisa estar se preocupando em contar quantas vezes está fazendo exercício. Então, é a hora do recreio deles, eles fazem a festa. Quem não sabe nadar, pode fazer hidroterapia? Pode. Sem problema nenhum. A piscina, ela tem vários níveis, ela é uma rampa, vamos dizer assim. ela é um então, pouquinho ela inclinada, mas não é aquela coisa brusca. Então, tem uma senhorinha, Dona Salete, que faz na rampinha, né? Tem outros que já fazem no fundo, então é bem diversificado. Ok, quem quiser conhecer um pouco mais da estrutura, da Centerfísio, do que vocês oferecem lá, onde é que a gente encontra, como é que faz? A gente tem o Instagram, né, da Clínica Centerfísio. E assim, a gente fica ali próximo ao antigo Bode Assado. Na lateral do Senac, Maria de Fátima Gomes, Rua Maria de Fátima Gomes, ali é Penedo. E o Instagram, no caso, tem todas as informações. Tem todas as informações, tem o contato da clínica. Instagram.com/Centerfísio. Clínica_Centerfísio. Clínica_Centerfísio. Isso. Lá tem os profissionais, tem o endereço, tem um telefone de contato, não é isso? Tem, fica à vontade para ir lá, para conhecer. A gente apresenta direitinho a piscina. Sempre tem alguém que vai lá e a gente apresenta a clínica inteira. Tem um consultório e tem a parte da piscina. Ok, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. No mais, eu só queria agradecer, Marcos, a atenção e que quem tiver qualquer curiosidade pode ir lá visitar a piscina. A Centerfísio está de portas abertas, a gente está com a equipe de profissionais lá sempre esperando. Sempre vai ter um fisioterapeuta lá, nós somos uma equipe formada por 3 fisioterapeutas, então sempre vai ter uma lá, nós sempre fazemos tudo em conjunto. Quiser ir lá só conhecer, só por curiosidade mesmo, pode ir, a gente dá a mesma atenção, tira qualquer dúvida e, no mais... Lembrando que somos 3 fisioterapeutas, doutora Júlia, doutora Camila e eu. Aí tem 2 nutricionistas, uma psicóloga e a educadora física. Ok.